Queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Lins. Irei passar mais uma aula sobre livros históricos. Irei dar mais uma aula, lecionar mais uma aula sobre livros históricos do Antigo Testamento. Desde já peço para você que ainda não viu nossos conteúdos anteriores, temos a aula no canal de introdução aos livros históricos e também a aula sobre o livro de Josué, né? Especificamente nessa aula será sobre o livro de Juízes. Desde já quero fazer uma pergunta para você. Será realmente que Jefté, no capítulo número 11 em diante, realmente sacrificou a sua filha? Ele realmente matou a sua filha? Se você acha que sim, curta e comenta no nosso link do vídeo. Comenta se você acha que sim, o porquê. Se você acha que não, também comenta, que nós responderemos todos os comentários. Já faço o convite para você curtir, comentar e se inscrever no canal. Também divulgar, interagir conosco, amém? Vamos dar andamento nessa aula sobre o livro de Juízes. Um ponto a destacar, de todos os pontos a qual eu marquei, um ponto interessante era o fato do povo ter saído de um período nômade. O que significa nômade na sua ramificação, né? No sentido litúrgico, no sentido literal da palavra. Nômade são povos, nações ou tribos que eles não têm um ponto de referência fixo, uma localização fixa, seja no sentido de moradia, seja no sentido de habitação e assim sucessivamente. Então todos lembram que no período que Israel saiu do Egito, no livro de Números, os 5 primeiros livros do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, o livro de Números especificamente vai mostrar a peregrinação do povo. Isso mostra que eles saem de um período nômade, ou seja, um período sem uma casa fixa. 40 anos no deserto, 40 anos peregrinando, ou seja, 40 anos no período nômade. O livro dos Juízes, a qual eu lecionei a aula anteriormente, vai mostrar que eles acabaram de sair desse período nômade e eles agora estão entrando em um período diferente. No livro de Josué, eles adentram a terra prometida, só que no livro de Juízes vai dizer que essa habitação, esse período agora não nômade, mas um período com uma habitação, um período realmente de casas, de moradia, de adentrar na terra prometida, ainda é um período diferenciado, porque eles estão acostumados com o período pré-nômade. Nós entendemos que nesse período pré-nômade, a qual eles estão vivendo agora, na terra de Canaã, na terra prometida por Deus, eles ainda terão muitos confrontos com alguns povos vizinhos. Tanto que no livro de Juízes, por imensas vezes, vai dizer da guerra deles contra os cananeus, contra os filisteus e assim, contra os filisteus e assim sucessivamente. Vamos lá, prosseguimento. O interessante é nós entendermos que o povo ele vivia em um regime teocrata. O que significa um regime teocrata? Teocracia no sentido litúrgico. Para você entender de maneira mais específica, fazendo uma analogia com o nosso regime do Instituto Brasileiro, né, da Federação Brasil, do Ordenamento Jurídico Brasil, que é um ordenamento democrata. O que significa democrata no sentido litúrgico da palavra? Demos vem de governo, cracia, povo. Então seria governo do povo. O que simboliza democracia? Governo do povo. É óbvio que isso não acontece no plano ideal. Isso acontece no plano ideal, mas não acontece no plano prático. Porém, a teocracia ela ainda era muito constante no livro de Juízes. Quem não se lembra, voltando um pouco, no período da peregrinação, quando o povo dependia de alimento, Deus enviava o maná do céu, ou seja, o povo precisava da provisão e Deus enviava a provisão. Nas noites frias, Deus enviava a coluna de fogo, ou seja, o povo precisava ser aquecido e Deus enviava uma coluna de fogo. Quem não se lembra, nos dias quentes, porque no deserto era 8 ou 80, o povo estava fadigado de andar no sol e Deus enviava uma nuvem para cobrir, ou seja, todas as provisões
que o povo precisava, Deus supria. E a entidade maior, vamos colocar assim, as pessoas que eram direcionadas a conduzir o povo, sempre eram pessoas levantadas por Deus. Então a teocracia, ou modelo de governo teocrata, sempre simboliza que Deus, ele vai estar no topo, vamos colocar no topo da pirâmide constitucional de Kelsey. O topo da pirâmide constitucional de Kelsey, de 1988, vai falar que o topo da pirâmide é a Constituição Federal de 1988. Abaixo vem todas as esferas de governo. Então, se tratando da pirâmide de Kelsey, se tratando do topo da pirâmide, seria Deus. E embaixo seria todos aqueles que Deus levanta para governar e liderar o povo. Amém? Vamos dar mais um prosseguimento. O título. O título de Juízes vem junto com o sentido literal e também com o tópico 6, que é o efeito dos juízes. Então vamos fazer um paralelo aqui, junto com o tópico juízes e os seus efeitos. O que seria um juiz dentro do nosso ordenamento jurídico atual? O juiz, ele simboliza o Estado. O Estado simboliza a nação simboliza um governo, trazendo para o modelo teocrata. Se o governo é Deus, todos os juízes que simbolizam o Estado que simboliza o governo que simboliza uma entidade nacional, então nós entendemos que Deus, pelo regime teocrata, levantava juízes, que seria aquele responsável pela nação naquele período. Então, os juízes tinham o efeito direto de ser levantados por Deus e ser uma liderança profética, uma liderança espiritual para aquele momento a qual eles estavam vivendo. Amém? Vamos no tópico 4. Autor e data. Muitos não mencionam diretamente quem foi o autor e muito menos a data. Nós temos no sentido cronológico, se você for fazer um estudo aprofundado sobre a cronologia bíblica e a datação dos livros históricos, você consegue pegar pela tradução judaica um tempo ou um período a qual ele possa ter sido escrito entre, mas nunca uma data fixa, junto com o cenário também contextual. Então, eu irei pelo sentido teológico da tradição judaica, que diz que possivelmente o autor ou escritor do livro de Juízes foi Samuel. Então, a tradição judaica presume, pelo ponto teológico e a datação cronológica do livro de Juízes, que um dos possíveis escritores foi profeta Samuel, profeta e juiz. Então, um dos prováveis escritores foi Samuel. E o cenário contextual foi um cenário catastrófico. Porque no período de Juízes foi o período em que a nação mais se destruiu. Teve-se uma mixigenação religiosa, ou seja, uma mistura de religião com deuses cananeus, com deuses filisteus e todo tipo. Foi uma época em que o culto a Baal e a Astarote foi realmente consignado, ou seja, realmente fixado. Então, por diversas vezes, Deus irá levantar povos para entrar e destruir a nação, e destruir um povoado, e destruir uma cidade, para que eles se lembrem de Deus. E eles oram em busca a Deus, e Deus levanta um libertador. Amém? Vamos para prosseguimento. No ponto 7º, a qual eu quero destacar, é a queda moral. Tamanha a queda moral do homem. Se você for perceber no livro de Juízes também, vai ter um episódio um pouco interessante que vai citar sobre um estupro coletivo de uma concubina. E além de um estupro coletivo de uma concubina, eles irão cortar 12 partes do corpo da concubina e levar a cada líder das 12 tribos para ter uma reunião coletiva, o que vai ocasionar quase uma exterminação geral, ou seja, quase que a tribo de Benjamim ela é exterminada da face da terra. Amém? Vamos prosseguir o assunto de maneira rápida. E aqui nós entramos em um assunto interessante. Do ponto de vista teológico, e eu quero
ser muito detalhista nisso. Eu consultei em 2 livros muito importantes que eu tenho. O primeiro, esse manual bíblico. E nesse manual bíblico, que é um manual bíblico no sentido teológico muito importante, ele vai nos datar apenas 7 juízes de Israel no livro de Juízes. Já neste manual bíblico da Sociedade Bíblica Brasileira, eles irão nos dar 12 juízes do período do livro de Juízes de Israel. Agora eu te pergunto, foi 7 ou foi 12? Desde já peço para você comentar, será que foi 7 juízes no período de Juízes de Israel ou foi 12 juízes no período de Israel? Desde já curta, comenta e se inscreve, que já já eu irei falar sobre o voto de Jefté e se realmente ele sacrificou a sua filha, sim ou não. Amém? Então, eu partindo do ponto de vista teológico, eu entendo que foi 12 juízes, do ponto de vista teológico. Certo que a tradição judaica vai dizer que foi 12, e algumas traduções da Septuaginta vai dizer que foram 7. Eu parto do ponto de vista que foi 12, porque existe realmente referências bíblicas que comprovam a existência dos 12 juízes, e as referências a qual eu irei mencionar seguidamente. Mas eu parto também do ponto de vista de que existiu 12 juízes, mas no sentido de relevância histórica e bibliológica, somente 7 foram realmente importantes. Amém? Então eu vou citar os 12 e as referências bíblicas, mas somente os 7 eu darei uma ênfase maior, finalizando em Sansão e finalizando com o voto, se realmente Jefté, ele sacrificou a sua filha ou não. Amém? Então vamos. O primeiro foi Otoniel. Otoniel era da tribo de Judá. Temos a referência no livro de Juízes, capítulo 3, versos 7 e 11. O segundo era Eude, da tribo de Benjamim. Referência, capítulo de número 3, verso 12 ao verso 30. O terceiro, Sangar. Temos a referência no capítulo 3, apenas no verso de número 31. A quarta era Débora, da tribo de Efraim. Temos a referência bíblica no capítulo 4, verso de número 11 ao 24. O quinto é Gideão, da tribo de Manassés. Temos a referência bíblica no capítulo número 6 ao capítulo de número 8. O sexto é Tolá, da tribo de Isacar. Temos a referência apenas no capítulo 10, verso de número 1. O sétimo é Jair. Temos uma referência bíblica no livro de Juízes, capítulo 10, verso de número 3. E Jair é da tribo de Gileade. Aquele meme que estavam dizendo sobre o presidente Jair Bolsonaro e aquelas referências bíblicas que eles encontravam de Jair, Jair é realmente do livro de Juízes. Então realmente aquela referência que eles usam, ela é real. O oitavo é Jefté, da tribo de Gileade, capítulo de número 11, capítulo de número 12. Ibizá, da tribo de Belém, capítulo de número 12, verso de número 8. Elon, da tribo de Zebulon, capítulo de número 12, verso de número 11. Abidão, da tribo de Efraim, capítulo número 12, verso de número 13. E Sansão, que era da tribo de Dan, capítulo de número 13 em diante. Então vamos entender uma coisa. No ponto de vista de relevância bíblica, somente 7 tem uma relevância maior no sentido bibliológico, de estudo, de historicidade bíblica. Somente 7 tem essa relevância grande de sentidos arqueológicos. Porém, os outros nem tanto. Tanto que se você for prestar atenção, Sangar, capítulo 3, apenas um verso menciona, verso 31. A mesma coisa, Tolá, que é capítulo 10, apenas o verso de número 1. Então, muitas das vezes não, todas as vezes a qual lemos o livro de Juízes, nós temos no sentido cognitivo de lembrar somente aqueles que têm uma relevância maior. E os que só são datados ou nomeados em um verso, eles acabam passando em branco. Mas isso não significa que eles não foram um líder ou um juiz do período de Israel. Só que a história deles não foi mencionada com uma ênfase maior no sentido histórico. Amém? Vamos
entender uma coisa que interessante. Débora. Por que Débora é interessante? Porque eles vêm de um período histórico a qual a mulher ela não tinha o valor que tem hoje. Então, pela lei do levirato, se você entender um pouco de lei do leviato e também se você entender no sentido histórico da mulher, a mulher ela não tinha as propriedades, os direitos, né? Os direitos e garantias fundamentais, mas todo o sentido literal quanto tem já no Novo Testamento, quando data Isabel, quando data Maria e outras mulheres que passaram, né? Orfa e outras mulheres que passaram no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento nem tanto, mas a Bíblia vai nomear e vai dizer que a Débora era uma profetisa. Todos lembram da história de Débora e de Baraque. Tanto que se você for ver o livro de Juízes, quando você percebe a história de Débora, que está no capítulo número 4, verso 11 ao 24, se você entender a semântica, uma semântica textual, quando Débora começa a profetizar, dá o intuito de ser uma semântica em forma de música, de poema e de poesia. Então, quando ela começa a profetizar, entrando no sentido textual histórico, você entende que ela profetizava em forma de música, em forma de poema. É claro que nós temos que entender a historicidade, a maneira que foi escrita, a transliteração para o português, mas você entende que a maneira dela de profetizar era diferente, porque fica em forma de poema, em uma semântica textual. Amém? E aqui eu quero esclarecer também um pouco sobre Sansão. Todos sabemos a história de Sansão. E fato interessante que de alguns juízes desse, tanto é quanto o caso de Sansão, eles tinham algumas habilidades especiais. No caso de Sansão, a habilidade especial dele era uma força que o próprio Deus proporcionou a ele pelo voto que os seus pais tinham feito com Sansão. Sansão, ele teria que ser nazireu. Entenda, o nazireu ele não podia tocar em algo morto, certo? E também, por ordem, por lei, não cortar o seu cabelo. Todos sabemos que tinha 7 tranças na cabeça de Sansão. Isso é um simbolismo profético, sim. Mas também sabemos que Sansão ele não poderia se misturar com ou procriar, né? Pegar para a mulher, mulheres estrangeiras, mulheres de outras nações. E foi aí a queda de Sansão. Por quê? Porque Sansão ele vai casar-se com uma mulher, só que ele irá casar-se com uma mulher e continuar morando com seus pais, e a mulher continuar morando com a família dela. Isso vai ocasionar, primeiro, que Sansão ele gostava de um rabo de saia, e segundo, que Sansão gostava de mulheres estrangeiras. Então, eu quero que você entenda algo simples. Todos os 12 juízes, eles tinham características especiais, mas no livro de Juízes é muito interessante de você evidenciar as escolhas de Deus, porque de uma forma ou de outra era Deus que levantava esse juiz para um certo tempo, um período de tempo, ele libertar Israel, libertar a sua nação. Então, essas escolhas foram escolhas proporcionadas e direcionadas diretamente de Deus. Só que todos eles, se você for pesquisar e estudar a fundo, cada um deles tinha seus erros, tinha suas fraquezas, tinha os seus desejos. É por isso que o livro de Juízes é um dos livros do período mais caótico bíblico. Por quê? Porque todos eles, num determinado período, exemplo, Otoniel, 40 anos, Israel ficou em paz. Quando ele morre, o povo faz o quê? Se corrompe de novo. Então todos esses líderes tiveram uma influência religiosa devido à escolha de Deus, sim, em libertar o povo, sim, em ser referência, sim. Mas o fato é que nenhum deles conseguiu isso, porque todos fracassaram. Mas isso é a soberania na escolha de Deus, em pegar as coisas loucas do mundo para confundir as coisas sábias do mundo. Agora, realmente, vamos entender, será que Jefté sacrificou a sua filha? Desde já eu peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos lá, o texto do voto de Jefté, ou sacrifício de Jefté, ele vai estar do capítulo 11 em diante. Só que entenda uma coisa, o verso vai mencionar que Jefté sacrificou a sua filha.
Só que tem dois tipos de pensamentos teológicos e correntes teológicas para isso. Eu quero trazer um pouco das duas e depois finalizar em um pensamento meu. Porque estudando a fundo, tem duas correntes teológicas. A primeira, que Jefté realmente sacrificou a sua filha. Por quê? Porque se você for entender no livro de Juízes, esse período, é um período que todos os líderes de Israel e juízes de Israel, eles são levantados por Deus, sim. Só que nem todos têm o conhecimento de Deus e nem o conhecimento do Pentateuco, que é os livros históricos. Se você for entender, quando Jefté fala, a primeira pessoa, o animal que passar por aquela porta eu sacrificarei, você entende que Jefté não tinha o sentido, não somente aguçado quanto à espiritualidade, mas ele não tinha um conhecimento bíblico e histórico, principalmente do livro de Levíticos e Deuteronômio. Porque se ele tivesse esse conhecimento, ele entenderia que no próprio livro de Deuteronômio, onde vem a outra corrente da historicidade bíblica e a outra corrente doutrinária que diz que Jefté não sacrificou a filha. Por quê? Porque o ato de sacrificar seres humanos seria um ato dos cananeus, ou seja, um ato dos cananeus implantado para o deus Baal. Então, certa parte da doutrina entende que Jefté não sacrificou a sua filha, porque no livro de Deuteronômio e Levíticos diz que essa possibilidade de sacrificar pessoas era um sacrifício, não somente um sacrifício que ia ser da parte de Deus, lançado fora, mas também um horror, porque os cananeus introduziam isso por Baal. E outra corrente doutrinária diz que por Jefté, e nesse período de juízes, tanto Jefté, tanto Sansão, quanto os outros, Gideão, eles não tinham conhecimento bíblico justamente sobre os antepassados dele, né? Sobre Moisés, sobre o livro de Levítico e assim sucessivamente. Então parte da doutrina diz que ele não sacrificou e parte da doutrina diz que ele sacrificou. E qual é a minha opinião? A minha opinião particular é que ele não sacrificou a sua filha. Quando o texto diz sacrificar, tem dois simbolismos e dois significados. Por quê? Porque a sua filha ia ser aquela que iria casar e dar uma continuidade à descendência de Jefté. Então, quando ele diz sacrificar a sua filha, é que ele fez com que ela não casasse e não perdesse a sua virgindade, assim não dando sequência à linhagem de Jefté. Então isso para ele seria um sacrifício, uma não proliferação ou continuação da sua linhagem. Amém? Desde já essa foi mais uma aula, agradeço, se inscreve, curta, compartilha, interage conosco. Muito obrigado, tenha uma ótima noite.